Bom, pessoal, estamos aí ao vivo, vou compartilhar e vamos embora. Quem já está chegando aí na live, já deixa a sua mensagem, fala de onde vocês estão, né? Deixa um comentário aí. Eu quero saber até onde nós estamos alcançando aí essa live. O pessoal da Europa está acompanhando, o pessoal do Brasil. Aproveitando aqui, ó, em breve na loja Casa de Bambas, a camisa com a bandeira do país que você representa e o tema Casa de Bambas aí disponível, né, em cores variadas. Salve Falcão, né, em cores variadas de algodão, para que você possa estar lá na torcida, tá lá durante o evento presencialmente, aí torcendo pelo seu professor, mestre, contramestre, que estará participando do evento. Tem muita gente vindo com esposa, filhos, né, alunos. Então temos aí à disposição a camisa do Casa de Bambas Capoeira, evento que será organizado aqui, a segunda edição na cidade de Hamburgo, Alemanha. Pessoal, a live hoje é com o mestre Felipe Tropeço. Quem puder, já compartilha, clica no aviãozinho aí, manda pra galera e vambora. Já preparem as perguntas, quem tem pergunta. Pessoal que vem para conhecer a história do mestre também aí. Convida a galera aí, seja daqui da Europa, seja do Brasil. Logo mais o mestre está chegando. O Café Muzenza acabou de chegar, forte abraço. Contramestre Mon, que tem no YouTube também. Não, dessa vez não. A live vai ficar salva. Nós vamos pegar daqui, vamos passar diretamente para o YouTube. Dessa vez não tem no YouTube, ainda não. Mas em breve aí vamos disponibilizar a live diretamente no YouTube. Pessoal, compartilha. Eu vou chamar agora o mestre Felipe Tropeço para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre a nossa live de hoje, que é eventos e campeonatos. A experiência que o mestre tem nesse período todo aí que ele vem estudando e organizando eventos também, né? Escreve aí, pessoal, de onde vocês são? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu estou aceitando aqui. Quem não compartilhou ainda, compartilha. Aproveita esse momento aí, compartilha, manda para todo mundo. Né? Quem puder aí também repassa aos outros, esperando o mestre entrar. Eu já vi aqui o convite, mestre. Capoeira narrativa na área. Os Lúcio TK, estourado, contra a mestra Negatana. Mestre, eu acabei de ver o convite aqui. Eu estou aceitando, mas não entrou. Vamos ver. Eu vou mandar aqui. Aí, convidar o mestre. Foi contra a mestre Negatana. O pessoal que chegando aí, deixa mensagem. Opa! Opa! Acabou de entrar. Mestre, satisfação. Obrigado pela presença na live Casa de Bambas. Boa. O pessoal está chegando pouco a pouco. Então, O pessoal está compartilhando ainda. tá me ouvindo? Estou ouvindo o senhor. O pessoal está ouvindo também. Quem está ouvindo aí, escreve uma mensagem aí, achei Pocahontas. O pessoal está chegando. Ó, o Capoeira Narrativa, estourado, esse cara é brabo. Gente boa demais. Esteve aqui na minha casa. Aproveitando esse momento para compartilhar com o restante do pessoal, o pessoal que estava perguntando sobre a live. Hoje nosso tema é sobre eventos, campeonatos, toda a experiência que o mestre Felipe Tropeço tem na sua trajetória. Né, mestre? O pessoal vai chegando pouco a pouco, de qualquer forma essa live vai ficar salva. E como eu disse antes, mestre, essa é a camisa aí dos torcedores que estão vindo aí pro evento, cada uma com bandeira diferente. Tá chegando aí, acabou de chegar o mestre Dedé daqui de Stuttgart, na Alemanha. Mestre Pepeu, que também foi o campeão da última edição, da primeira, na verdade, né? A primeira edição, Casa de Bambas, aqui na cidade de Hamburgo, Alemanha. Eu vi. Jogou muito. O mestre Felipe Tropeço vem acompanhando o evento desde o ano passado, a gente vem conversando nesse período. Agradeço muito, mestre, de coração,
né? Por toda essa conversa, tudo que veio aí nesse meio tempo. Salve a todos, Casa de Bamba, salve Mestre D10. Estive com o Mestre D10 final de semana também, no evento do Mestre Gugu, aniversário do Mestre Gugu. E vamos que vamos, mestre. Até o pessoal chegar. Grande capoeirista. É verdade, grande capoeirista. Conheci lá na Praça da República. Nós jogamos lá na roda. E tem esse vínculo até hoje. Mestre, aproveitando, o pessoal está chegando ainda. Como eu falei, a live vai ficar gravada, vai ficar salva. Nós vamos passar essa live também depois diretamente para o YouTube. Não estamos fazendo uma live paralela, hoje é diretamente aqui no Instagram. Mestre, fala um pouco da sua trajetória na capoeira, até o pessoal chegar, para o pessoal que ainda não conhece o Mestre Felipe Tropeço, para que eles possam conhecer. Show, Quem é o Mestre Felipe Tropeço? Mandar aqui um salve pro Monk, que a gente vem conversando bastante, fez um aplicativo super legal, super apoia a ideia inovadora aí e espero que dê tudo certo. Espero também contribuir com alguma coisa também. Bom, eu começo a capoeira em 1993 na Associação de Moradores do Morro dos Macacos, né? Eu morei, fui nascido e criado lá no Morro dos Macacos até os 20 anos de idade. Tenho uma grande participação lá com a galerinha. Moro próximo ainda, né, num bairro próximo e tento ajudar o máximo de pessoas lá que eu consigo. Começou lá nessa associação de moradores, eu estudava numa crechezinha embaixo, e meu pai era o sonho dele fazer capoeira, eu acho, né? E ele me levou, e eu falo que até hoje o som do berimbau foi mágico. E dali eu continuei, não parei, desde final de 93, 94 e vim até hoje. E então, a partir disso, eu sempre quis ser um grande capoeirista, né, cara? Eu sempre fui um cara muito dedicado. Acabei migrando para as outras artes marciais, porque, vamos falar sobre o assunto, né? O Grupo Capoeira Brasil, ele não tinha competição, e eu acho que eu tinha um competidor dentro de mim. Talvez se eu fizesse parte dentro de outras escolas, como o Abadá, que já tem um campeonato sólido, talvez eu também seria um campeão lá. Mas, como meu grupo nunca foi, principalmente a parte do meu mestre Paulinho Sabiá, mas a gente fazia parte antes do mestre Curumim, ele até organizou, estava até lembrando, quando eu era mais novo na Corda Laranja, um campeonatinho de capoeira, mas não, ele não gostava muito disso, ele mesmo fez, mas não gostava muito, né, na época. Então, acho que não despertou naquele momento. Então eu tive que migrar para as outras artes marciais. Eu tomei uma queda numa roda, né? E aí eu comecei, aí fui para a luta livre em 2000. Em 2001 migrei para o jiu-jitsu também, porque sempre nessa pegada. Mas aí depois eu fui treinando tudo. Os meus professores eram sempre muito completos. E quem me levou para a luta livre foi o meu antigo mestre capoeira, que era o Ding. Ele já fazia luta livre esportiva. E aí ele me leva. E aí dali para lá eu começo a competir e fico apaixonado por aquilo dali. E ali abre, né, o nicho para competição, mas a capoeira mesmo só vai se despertar isso em mim em 2015, cara. Tem um lapso de coisa, né? Eu sempre admirava os campeonatos de capoeira, então eu ficava antenado, comprava os VHS do Muzenza, tentava acompanhar os jogos mundiais do Abadá. Algumas outras pessoas faziam campeonatos, né? O Piquenês já chegava ali, mas o Piquenês também fazia alguma coisa nesse circuito. E eu comecei a estudar por aí. Então, a minha trajetória, desde o Grupo Capoeira Brasil até agora, me formei com o mestre Paulinho Sabiá, corda preta, em 2022. Fiz uma trajetória muito legal sobre minha história sobre capoeirista, assim, eu rodei muito, cara, rodei muito, eu pegava a mochila e ia para os eventos, né, ia treinar, filosofias de treino que eu me sentia descapacitado. Então eu tenho uma história até muito legal, que eu estava jogando e eu comecei a ficar uma época na corda azul, até assim, muito, muito grosseiro no jiu-jitsu, então eu fiquei assim, cara, eu não posso misturar as coisas, então eu ficava tentando não misturar. Eu queria aprender a saltar, eu fui para a ginástica olímpica, fui para a escola de circo, então eu buscava outras vertentes para tentar melhorar a minha capoeira ali em si, para ser um grande capoeirista, e inclusive
colocando nas rodas de capoeira também, no subúrbio do Rio de Janeiro. É muito complicado, que eu briguei muito aqui no Rio de Janeiro, ali na década de 90. Era muito complicado, porque ou você jogava um salto ou a porrada comia. E eu novo assim, mas eu brigava com a galera pra caramba. Todo mundo diz que eu era um problema, mas assim, eu acho que o problema é que me procurava, entendeu? É daí que vem o apelido tropeço, mas. O tropeço vem de tropeçar no próprio pé, cara, que eu tenho 1,76 m de altura, mas eu calço 45. Por algum motivo eu não cresci, mas a minha mão é enorme, é do tamanho de um jogador de basquete. Pegar assim, ó, o meu antebraço é muito grande, então é tropeço de tropeçar no próprio pé, Entendi. né? Então, É, vem por aí. aproveitar e mandar um abraço pro mestre Curió da França, o mestre Calango acompanhando a live aqui também. O pessoal, mestre Kodak, tá todo mundo aqui. O pessoal que estiver por aí, O escreve Carlos aí. foi um achado meu. Conversei É muito com o Carlos hoje sobre competição. bom demais. Mas então, nesse período, o senhor foi, né, estudando toda a questão de competição, Sim. toda essa situação de evento, de rodas. Como que foi esse seu primeiro campeonato, essa primeira experiência de pesquisar, de buscar referente a campeonatos, mestre? Então, eu acredito que seja justamente pela minha jornada. Eu sempre buscar um tipo de evolução para minha capoeira. Então, por exemplo, quando eu queria saltar, eu fui para a ginástica olímpica. Quando eu queria lutar, e fui acoplando isso dentro das minhas atividades capoeirísticas e tentando não misturar, quer dizer, misturar sem perder a capoeira. Eu acho que começa aqui. Depois disso, como eu não tinha competição de capoeira, eu fui competir. Só que eu competi o wrestling, eu fui campeão estadual de wrestling, eu lutei judô pra caramba, quando tinha catada de perna. Então eu lutei MMA, eu lutei boxe, eu lutei é, jiu-jitsu pra caramba, eu lutei luta livre, sem kimono, lutei em regras diferentes e eu comecei a fazer muitos cursos de arbitragem. Eu estava até raciocinando, porque eu nunca tinha feito uma live sobre isso, sobre a minha experiência em si nas competições de capoeira, e eu começo a buscar na minha memória. Então, eu acredito que foi por acoplar tantas regras na cabeça, e eu mistificava, então era muito difícil. Então, quando você vai lutar o wrestling, então eu treinava luta livre e lutar o wrestling. São duas regras totalmente diferentes. Ambos você pode derrubar, só que no wrestling você não pode colocar as costas no chão, e no jiu-jitsu é melhor você colocar as costas no chão, no sem kimono. Então, aí você vê, eu tinha que lutar no mesmo final de semana, um campeonato de wrestling e no outro de luta livre, com duas regras diferentes dentro da cabeça. Aquilo dali, eu acho que vai te trazendo um grau de experiência, de coisas ali, né? Então eu estou falando muito sobre isso porque ainda não tinha despertado o negócio de capoeira. E eu sempre fui muito ligado à regra. Então eu falo assim, eu luto para ganhar Sim. quando eu vou lutar, tá? Então, o que eu faço? Eu luto com a regra. Então, a não ser se você for um fenômeno que você finaliza todo mundo. Então, você luta com a regra. A minha paixão por regras foi daí. Então, o cara vai lutar comigo, ele nunca quer lutar comigo porque eu sou chato. É chato lutar comigo. Eu luto debaixo da regra, debaixo do braço. Se o cara aperta meu dedo, eu, juiz, pô, dou a pontada, juiz, pô, dá uma punição pro cara ali, eu já ganho o cara naquela punição. Então, eu sempre levo o cara a fazer isso, né? E aí, cara, eu vou. Aí eu já pulo, vou pular aqui para a competição de capoeira que eu participei. Em 2015, eu estava no Rio Grande do Sul, lá no evento do meu amigo, do mestre Lambão. E aí ele falou: cara, vai rolar uma competição de capoeira. Pô, compete aqui. Aí eu falei: cara, mas eu nunca competi. Aí dá aquela ânsia, né, cara? Pô, vou competir não. Que é o cagaço, né, que dá. Eu falo, pô, vou competir, nunca competi. Eu jogo numa roda de capoeira, eu brigo numa roda de capoeira, mas eu entendia que uma competição, tendo regra, é diferente. Eu não ia poder apelar, eu não ia poder jogar para o chão, eu não ia poder dar um bico no cara. Então, tenho que soltar o jogo para poder ganhar do cara. Então, isso já particularmente te deixa com cagaço de participar, né? É diferente. Então, eu sempre falo, jogar uma roda de rua, bom jogador de roda de rua, não necessariamente será um bom jogador
de capoeira em competição. Competição e roda de capoeira são coisas totalmente diferentes, né? Daí, ó, o Tonzinho, esse cara sabe muito, joga pra caramba nas duas coisas. É, e o cara tem que tirar isso da cabeça, né? Quando ele vai para a competição, tirar a vaidade. E eu realmente ali sinto que o cara era, que eu era muito vaidoso ali naquele momento, e falei assim, cara, vou quebrar isso e vou. E fui. Aí, como eu falei, eu tinha uma paixão sobre regras. Uhum. Cheguei no Lambão, falei assim, Lambão, quais são as regras? Aí ele tava, mas joga aí, cara, joga aí. Eu falei assim, cara, mas eu nunca joguei benguela na vida, eu não sei o que é benguela, entendeu? Claro, joguei um golpe, mas a benguela específica, eu falei, pô, mas não tem você tem um toque específico, não tem uma regra escrita que eu possa ler, que eu possa fazer. Eu falei, cara, o Lambão tá enrolado, vou no mestre Gororoba. Fui lá no Gororoba e falei assim, mestre, como é que se joga benguela? Aí ele falou, porra, tu não sabe? Eu falei, mestre, nunca treinei benguela para uma competição. E Sim. eu falei assim, tá, mas ele falou, faz o seguinte, base, baixa e não ginga. Aí ele falou isso. Aí eu falei assim, tá, vamos lá, vamos ver que sai. E aí eu até te mandei esse aí, eu faço um jogo e ganho o melhor jogo de benguela de lá. Aí assim, do meu jeito eu ainda consigo jogar o melhor jogo de benguela. E aí já fez aquelas perguntas, uma situação engraçada, né? E ele fala assim, tá vendo aí como é que tu não sabe jogar? Eu falei, pô, mestre, tive que botar a cachuleta. Essa Só foi, que assim, não tinha. É, desculpa, pode falar. essa foi a seletiva do Red Bull Paranauê, não é? Não, Não. essa é a primeira competição a seletiva já vem de 16 e 17. Eu participei Ah, das duas. essa foi do Rio Grande do Sul. Do Rio Isso, no Rio Grande do Grande do Sul. Sul. Rio Grande do Em Sul. Eu 2015. tenho Isso, em vídeo aqui. 2015. Peraí que eu vou mostrar o vídeo aqui. Eu vou até virar a câmera aqui. Eu vou mostrar o vídeo aqui, ó. Tá na tela. Não, esse é do Red Bull, esse é do Red Bull. Ah, esse é Esse do é do Red Red Bull. Bull. Isso. Tem o do. Eu acho que eu botei aí embaixo, mas é um link, né, cara? Deve ser um link, não é o vídeo. Esse Eu não coloquei pra cá. Eu vou, enquanto nós vamos conversando, eu vou puxar ele pra cá. Tá. É um vídeo muito legal que depois circulou na época no Instagram, não era forte, foi no Facebook, teve mais de 200 compartilhamentos desse jogo, e até hoje eu acho que foi uma pereba, que eu joguei mal pra caramba e tal. Mas eu coloquei alguns quesitos que para mim eram importantes, principalmente na visão de competição, a Sim. objetividade, né? Eu não sabia jogar muito a benguela, mas eu falei assim, cara, eu vou botar um pouco de objetividade, chamar a atenção dos jurados de alguma forma. E, e aí eu coloco ali, eu coloco a objetividade assim para chamar a atenção dos jurados, entendeu? Mas eu não sei muito como era as regras. Quer dizer, eu não sabia, não tinha. Na verdade, não tinha, né? Claro. É, era porque como para eles treinaram a vida inteira, aquilo dali era por osmose, era normal, eles jogavam muito bem aquilo ali. Como eu nunca tinha treinado, eu precisava pelo menos de uma referência, sabe? Pelo menos dito, um treino antes. Por isso que quando eu crio meus campeonatos, eu nunca coloquei benguela, justamente porque esse aí, ó, esse aí é legal, ó. É um jogo Considerado como o legal. melhor jogo de Benguela, só com dicas dos Do mestres, né? Mestre de Gororoba. Não giga, só fica na paralela. Bom, bom demais. Nós fizemos isso também no ano passado, a primeira edição do Casa de Bambas também tinha o jogo da Benguela. Aconteceu uma situação do mestre Isol da Cordão de Ouro, ele perguntou, né, a uma das meninas que faziam parte do evento como que eu jogo Benguela. E ele chegou a quase a final. Se você E tiver um nós, entendimento das regras, os jurados estiverem acoplado com as regras e o jogador entender, você consegue fazer. Claro, se for um campeonato sério, né, cara? Se as pessoas levarem isso a sério, é uma coisa que eu prezo muito nas minhas competições.
E aí acaba o jogo. A gente ganhou o melhor jogo de Bengala nessa competição. Eu e o Simon, acho que ele está pela Europa, grande jogador de capoeira. Ele foi campeão dessa competição. Aí tinha as notas. E eu achei que o Simon não jogou tanto para ser campeão, né? E aquilo começou a me incomodar, um tipo de visão. Aí depois, teve os anos seguintes, eu vou ter que falar pro Lambão não ficar chateado comigo, né? E tal, mas assim, o Simon ganhou os anos consecutivos depois que eu não fui, e eu comecei a reparar nisso, né? No ano seguinte. E aí tinha, eu acho que o Sica que estava lá jogando, eu achei que o Sica jogou melhor. E eu comecei, aquilo começou a me incomodar bastante. Eu queria entender o porquê que o Simon sempre ganhava aquilo dali. E aí eu comecei, aí começou. Eu ainda não sei as regras, então. Então, como até perdi o, como Do é que eu Simon, você estava? tá falando do Simon, né? Do Isso. E Lambão, aí, Simon. aquilo começou a me incomodar e eu comecei a fazer o quê? A pensar o porquê que o Simon sempre ganhava, né? Eu comecei a partir desse momento. Falei, poxa, cara, tem que ter alguma coisa. E aí eu falei assim, beleza, vou parar de reclamar, o campeonato dos caras está tudo certo, está tudo lindo, foi maravilhoso, saí de lá felizão. É, Aí o capixaba, o mestre falou assim, aí eu comecei as minhas pesquisas ali. Aí liguei pro Lambão novamente, conversei pra caramba com ele. Lambão, cara, é um cara que sabe muito, ele me ajudou muito nesse processo, o mestre Lambão do Rio Grande do Sul. Então eu perguntei, enchi o saco pra ele, liguei pro mestre Gororoba, liguei pro mestre Capixaba, que eram as referências que eu tinha, que tinham saído do Abadá, e eu tinha mais contato naquele momento, eles, como eles tinham participado dos jogos, então eu ficava sugando eles ali de alguma maneira. Mas capixaba sempre muito muito rústico, né? Eu até para eu aprender a jogar São Bento Grande, eu achava que eu não jogava São Bento Grande, né? Eu jogava muito marcado, eu não dava continuidade de golpe. Eu sempre, pô, e concentrava um golpe e dava. E eu falei, não, cara, tá me faltando. Eu peguei meu carro, viajei 7 horas daqui para o estado do Espírito Santo e fiquei 3 dias treinando na casa do Capixaba. Eu, ele, falecido Guará, treinando, saindo no pau na praça. Isso depois de velho na corda roxa, eu precisava. Aí o mestre corrigiu muita coisa, cara. O mestre Capixaba é um mestre, assim, para mim, surreal. Ele me abraçou na casa dele, não me conhecia direito. É, 2019, primeiro campeonato organizado por você. O primeiro foi em 2017. 2017, o Gordo. Esse aí a gente vai falar também. Esse aí foi campeão da categoria B. Gordo, capoeirista brabo. Moleque é bom demais. Isso aí é bom demais. Então, o mestre sempre me ajudou. Continuidade, você. Aí que você vê, começa a clarear os desenvolvimentos técnicos que eu olhava para o jogo, né? Parou aí? Não, tá, Tá bom? tô vendo, mas Isso. Então, aqui travou aqui. Então, os desenvolvimentos técnicos, aí eu falava assim, cara, o Capixaba falava muito de objetividade, né? E aí o mestre Gororoba falava muito de fundamentação, da caracterização do jogo. E aí eu comecei a separar esses critérios dentro da minha cabeça de como jogar, né? E aí eu falei, cara, vamos embora. E aí fui para frente. Em 2016 teve a primeira seletiva do Red Bull Paranauê. Aí o mestre Paulinho Sabiá tava também ali na organização. Ele falou assim, ó, vocês vão competir, mas vocês não vão ganhar, não. Ele falou assim, se for eu vou vetar. Falou assim, né? Um negócio assim. Eu falei, porra, vou participar do negócio ali. Mas não, mas eu preciso que você vá para lá, vocês vão para lá. A seletiva vai ser no Rio, vai ser bom, muito legal. E a gente chega, né, no, no evento, era um evento, assim, foi no Boqueirão, aqui no Rio de Janeiro, um clube relativamente simples, e aí começou as seletivas, aí davam 2 pulseiras, já era diferente, né, o modo de jogo, e aí não tinha tempo no jogo. Eu acho que porque o mestre Sabiá da Bahia ele tem uma visão
Eu acho até legal, como a gente estava conversando antes, é uma visão, ele quer que descaracterizar o desportivo, meter o cultural ali e fazer, e eu sempre pensei na parte desportiva, um pouco maior nesse momento, né? Porque a pessoa vai falar, porque o tropeço é desportivo da capoeira, não tem nada. Não, cara, a cultura é surreal, a cultura está aqui, na verdade, na capoeira, e o desportivo está aqui, não tem isso. Então eu falo até num vídeo de 2020 que eu queria equiparar esse momento. Eu sempre fui um cara que usei muito as mãos, galopante, e eu fui recriminado dentro durante dos inícios dos anos 2000, porque galopante era uma falta de recurso. Você pode ver que fizeram até música para isso. Então, É eu verdade mesmo. falava assim, quando eu começar um campeonato de capoeira, a mão vai ter que valer. Mestre Bimba criou isso, a gente vai fazer, vamos, claro, acoplar bem, né, dentro da regra. E aí, cara, a gente vai materializando os meus pensamentos, né, dentro disso. Então, aí no Red Bull Paranauê já eram duas pulseiras, já era uma metodologia diferente. O Abadá eu nunca tive acesso, então eu só via por internet como era, as perguntas dos meus amigos que participavam lá no Abadá. Essa Essa foi é a a segunda. seletiva de Red Bull. Essa foi a segunda que eu cheguei na final, mas olha que tem uma coisa interessante antes. Espera aí, antes de você soltar esse vídeo. Olha só que muito legal. Os jurados, veja bem, galera, uma visão sobre campeonato não quer dizer que o mestre que está julgando não saiba a capoeira. Mas como às vezes você está descaracterizando uma regra, vai o que você gosta mais. Então, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria valorizar o cara que jogasse mais, o cara que não o cara que jogasse mais bonito. Pô, cara, tem. Depois eu vou falar até sobre isso, porque tem um jogo da outra competição que eu fiz, que é o meu jogo de competição. É o jogo que eu fiz, que eu falo assim, esse aqui é o jogo para mostrar o que é uma competição de capoeira, que eu vou explicar. Então aí, né, tinham duas pulseiras e não tinha tempo de jogo. Aí eu ficava assim, poxa, mas espera aí. Eu joguei uma vez, o cara me comprou rapidinho e depois jogou pra caramba. Eu falei, pô, o cara teve mais oportunidades do que eu. É, Então, eu falava assim, não, realmente ter um tempo é necessário, porque independente, ou você desenvolve muito ou desenvolve mais, tem que ter isso aí. Não, né? Porque a gente ficava, tira o tempo, bota o tempo, tira o tempo, bota o tempo, deixa jogar, como que deixa jogar? claro. Então eu ficava sempre nessa decisão. Então o tempo para mim é necessário, né? Então, por exemplo, você vai ver, esse era o segundo. Aí beleza. Eu cheguei até a semifinal da primeira seletiva jogando todo cacarecado, estava até meio gordinho, não estava muito bem fisicamente, mas ainda fui até a semifinal. Nesse aí, só que quem ganhou foi um angoleiro na primeira, né, o Ricardo, e o Sen, passaram dois. O Sen jogou muito aí nessa primeira seletiva que ele foi. Ele, né, estava jogando bem, bem mais garoto, sem Sim, sim. justificativa, não é isso não, mas tinha uns quesitos, o Sen foi com os adereços, né? E aí eu vi que todo mundo que passava, como os mestres não tinham muita, como eu posso dizer, para intimidade com a competição, né? Então eu vi, eu falei assim, cara, eu acho que esses caras, eles às vezes faltam tanta gente aqui que eles esquecem, então eu vou fazer um teste. A primeira eu fui todo uniformizado de capoeira. Eu sempre gosto de estar com o meu abadá, com a minha corda e com tudo. Nesse Claro. aí foi diferente. Isso fazia parte da minha pesquisa sobre regras de capoeira. Eu só entrei nesse aí para testar algumas coisas. Laboratório. E aí eu perguntei, laboratório. Então eu perguntei para o mestre Sabiá, falei assim, mestre, é o seguinte, quais são as regras? Ele falou, a galera reclamou muito, mas é o seguinte, é jogar capoeira solto, mas ele falou uma base, ele falou, mas tem que dominar o centro da roda. Aí ele falou isso. Enfim, cara, nesse jogo aí eu já comecei a buscar. Aí eu fui todo de preto. Cara, Sim. aí com os adereços, aí já fui com uma camisa de Muay Thai, não sei o quê.
E eu vi que eu fui chamando muita atenção por conta disso, e fui passando, né? A galera deixava eu jogar mais, os mestres foram me passando, e aí foi muito legal. E aí eu cheguei até a final desse aí. Pode soltar o jogo aí. Esse é da semifinal. Um garoto lá da Rocinha. Né? O mestre tá aqui de preto. É. Pô, não tem como eu ser o outro. E aí, dois martelos no cara, o cara vai e compra o jogo. Aí eu falei, pô, ganhei o jogo. Falei, ganhei o jogo, o cara não conseguiu se recuperar, pô, entendeu? E aí eu falei, pô, me dei bem aqui. Mas o cara se deu mal, mas aquilo de alguma forma me incomodava, sabe? Me incomodava Sim. pra caramba. É, daquele rapaz ter sido prejudicado porque compraram antes do tempo. E eu falei, cara, isso não pode acontecer. Em 2017, eu crio a minha primeira competição e começo a trazer. a- Aí eu vejo que existe um lapso entre a competição de capoeira e as regras da competição, né? Às vezes você pode falar das regras, mas a pessoa. O que eu mais vi que o capoeirista não lê as regras, né, de fato, e nem os competidores e nem os jurados. Fica, não, não é a culpa só dos competidores, competidores e os jurados. Claro. Então, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei 3 mestres de referência. Eu coloquei na mesa 3 mestres, falei o que eu queria e não sei o que, mostrei e botei para jogar. Cara, um mestre botava tudo ruim, o outro botava tudo bom e o outro botava médio. Falei, que porra de nota é essa? Aí eu levo sempre para casa as papeletas e começo a olhar, boto assim no meu quarto, penduro e começo a ver todos. Analisar. Com isso eu tenho o meu irmão, né, o Burg, cara. Esse cara é fundamental. Ele lê a minha cabeça, louca, muito louca. Até as pessoas que já participaram de reuniões comigo se viver, o meu papel é todo riscado assim. Aí eu mostro, olha aqui, entendeu, cara? Porra, o que que é isso aqui? É muito doido. E o Já Burg, tive a oportunidade de ver, mestre. Já tive a oportunidade. é, o Burg, ele, é, quer ver? O mestre não tem experiência com o campeonato. Não vai ser um bom jurado. Não, isso é importante. Então aí eu coloquei aqui, né, dentro dessa maneira e falei pro meu irmão, Burri, olha aqui, eu quero isso aqui, cara. Ele falou, porra, cara, mas peraí, como que tu quer isso aqui? Cara, aí a gente desenvolveu um pequeno sistema de Excel. Eu falei, mas eu quero rápido. O campeonato demorou muito lá. Todos os campeonatos que eu participei demoravam absurdamente, sim, sei lá, 10 horas. Estou falando um negócio 10 horas. Com 30 competidores, eu acostumado a lutar com 200 e sair por rápido do campo da competição. Então eu tinha que mudar aquilo ali de alguma maneira e comecei. Aí comecei com umas papeletas, já comecei a fazer nota, quis tirar a bandeirada. A bandeirada no fim é mais rápido, mas é muito Injusto. subjetivo na capoeira, porque é o seguinte, agora que eu vou chegar. Quando eu olhava para os mestres mais velhos, galera, entenda bem, não é que os mestres não saibam o que é capoeira pra caramba, os caras são bravos. Se eu falar os caras que eu botei como jurado, vocês vão falar assim, cara, meu irmão, os caras são bamba mesmo. Só que eles não estavam conversando comigo e as regras da minha competição. Então, tanto que tinha uma variação de nota entre um mestre e outro. Era favoritismo, E aquilo, no mas caso, né, mestre? isso foi muito Favoritismo. legal. Mas isso foi muito legal que definiu na minha cabeça o que. E, além disso, o Sabiá também tinha falado uma coisa para mim na competição do Red Bull Paraná. Ele falou que era diversidade. Ele falou assim: eu quero a diversidade. Pega essa frase. Aí você vai pegar a frase do Sabiá, quero diversidade.
É um ponto de vista para o campeonato dele. Isso não quer dizer que ele esteja errado, não, tá? Que é algo diferente na competição dele. Claro. Tá? Ó, o Marimbondo aí que me ganhou ó, na Red Bull Paranauê na final. É, né, todo mundo me criticou na seletiva Red Bull na final, porque eu já era corda marrom, competindo com o Marimbondo ali. Marimbondo, não sei se ele era corda azul ainda ali. E para mim foi o maior prazer perder para o Marimbondo, ver um garoto que eu vi crescer na capoeira e chegar ali e me ganhar. Eu não tinha condição mais de jogar no final. Esse cara ainda meteu um salto lá, girou para cá. Eu falei, aí eu me entreguei, não dá mais, não dá mais, é dele. É, Então, também tem aqui, mestre, desculpa só cortando, tem o Falcão de Coburgo, ele é aluno do mestre Capixaba, e ele foi o campeão da categoria dele, a categoria absoluto, no caso, desse ano mudou para absoluto, e ele colocou a minha sorte na primeira edição Casa de Bambas foi ler direito as regras do evento. Realmente, o Falcão ele jogou com as regras ali, tudo certinho, e chegou à final, recebeu uma premiação em primeiro lugar da categoria dele, né? que legal, isso é importante pra caramba. Então aí a gente pega essa frase do Sabiá, o que ele queria na competição dele. Aí você pega a nota dos mestres, uma nota assim, uma nota aqui. E eu vi que cada mestre julgava pelo que ele gostava na capoeira, o estilo que ele gostava. E para fazer uma competição ampla, você não pode ter estilo. Você não pode ter estilo, você não pode ter preferências. Era o que é o que eu penso. Claro. Então eu comecei a pensar como que eu podia tirar isso. A combinação dos jurados. Eu olhava, aí eu participei de uns campeonatos onde eu fui jurado, aí comecei a ser jurado, bandeirada. Aí eu levantava a bandeira, o cara tava olhando para mim e levantava a mesma que a minha. Eu fui ser jurado nos últimos, eu tava fazendo nota, eu levantava o negócio, o cara tava dormindo. Aí ele falou, pô, mestre, eu olhava pra você, eu não vou nem dizer quem é que é um cara famoso. Ele tava, eu falava assim, pô, mestre, tava olhando pra você porque você observa, pô, 10 horas de evento e eu fico assim. Se você pegar todos os eventos que eu organizei na minha vida, que eu criei, eu fico assim, eu sou chato e falo, e meu irmão, aqui, olha, olha, isso aqui eu cobro mesmo, eu sou. Não vejo a hora do campeonato aqui em Fortaleza. Logo Então, mais. Contra mais sábado, estamos chegando aí em Fortaleza, dia 1º e 2 de novembro, a seletiva Casa de Bambas em Fortaleza. então, cara, é, e aí eu comecei a ver isso. Eu falei, como eu vou tirar isso? Como é que eu vou olhar, ter um olhar amplo e vou tirar dos meus jurados a preferência deles? E aí eu vim trazendo. Aí eu comecei a falar com meu irmão e falei, cara, vamos começar a fazer um monte de coisa. Comecei a dividir. Falei, cara, vou ter que. Eram 3 jurados. Em 2021 eu fiz com 3 jurados. Uhum. E já deu muito certo. Não, aí não. Aí em 2017 eu fiz essa competição. Aí eu tive uma grande oportunidade de fazer o campeonato de 2019, o Mundial Capoeira Brasil. Não ia ter esse campeonato, o mestre fez uma reunião. As pessoas queriam fazer um campeonato musical, porque era mais ligado ali à cultura do mestre e tal, e eles estavam nessa pegada. E eu pedi, mestre, posso fazer o campeonato de capoeira? E o Paulinho deixou fazer o campeonato de capoeira. Aí o que que eu fiz? Também era o meu laboratório ali, era um grande laboratório. Eu tinha é, como é que eu posso dizer, um corpo muito grande para poder fazer um teste. Então eu peguei a seletiva, aí eu peguei 2 versões. Na seletiva do GCB Mundial, eu botei o estilo Red Bull Paranauê. Sim. E no outro, eu já botei um estilo bem parecido com o que o Abadá usa. Então eu peguei esses 2 estilos e acoplei dentro de uma competição apenas, para ver o que era melhor. E com o meu sistema. Aí eu comecei a produzir o sistema. Ali o que estava sendo testado era o sistema. Então eu já botei 5 jurados e cada um dava uma nota. Só que aí tem um erro. Aí aquele erro que eu te falei ali, não é um erro, né? Porque às vezes fala um erro é roubado. Cara, o cara para roubar ele tem que ganhar alguma coisa, né? A gente não fala, pô, eu odeio essa palavra de falar que
que é roubado numa competição, porque às vezes o cara não ganha nada, às vezes é um erro, às vezes. E o jurado é Exatamente. cansativo. Isso também, os jurados são humanos, como o competidor que não rende muito no final também acontece isso. Claro, a gente luta para que isso não aconteça, e eu tento ser um cara justo, então eu tento observar muito. Então é o seguinte, cheguei, falei assim, vou fazer essa competição e meti bronca na competição. Cara, foi muito legal, teve uma aderência muito boa, foi o melhor momento do evento. O Gordo que está aí, ele foi campeão da categoria da classe B, na época ele era corda verde, acho que ele está na marrom hoje, né? Isso é em Sim, sim. 2019, então um, jogou muito a capoeira, me surpreendeu, não achei que ele ia jogar aquela capoeira daquele jeito, porque aí você começa a ver que competição é diferente. Ele tinha os jogadores ali mais experientes que ele, tinha os meninos da Colômbia que não são mais experientes que ele, mas como estão acostumados a jogar no alto do monte, né, cara? Os caras jogam 10 horas, os caras têm gás infinito. E no E caso foi um beleza. evento, foi uma competição dentro dos 30 anos do Capoeira Brasil. Né? Isso aí. E aí você vê que o Gordo, ele dispara na competição, ele domina a competição de uma maneira, até tá do lado, não tá aí, esse aí é a classe A. Classe A foi o Ligeirinho, o Saracuru, que foi... e teve uma grande discussão, né, entre o Ligeirinho e o Saracuru, né? Aí, porque o Ligeirinho ganhou, o outro ganhou, aí aquelas coisas, cara, só que isso me incomoda muito. Aí, novamente, eu pego a minha papeleta de 5 jurados, não sei quantos mil jogos, colo na minha parede e começo. E fico horas vendo aquilo dali para encontrar o erro. Porque realmente, naquele momento, eu achei que o Ligeirinho, falei, cara, como que o Ligeirinho não ganhou aquilo ali? Eu, é, Sim. eu nunca falei desse erro aí pro. Não é erro, né? Na verdade, é porque não tem erro, porque as notas estavam na quantitativa certa, tá? Tipo assim, quem jogou mais, a nota era mais. Quem jogou menos, a nota estava menos. O que não estava de acordo era o seguinte: eu botei de 5 a 10. Então, eu, como jurado, eu julgava de 8 a 10. O outro meu amigo julgava de 7 a 8, o outro de 8 a 9. Ele não sabe disso, mas na cabeça dele ele fez isso. Sim, sim. Essa dinâmica na cabeça dele. Ele traçou uma meta de nota máxima, a nota de meta mínima, e ele ficava ali variando. Com essa variação, aconteceu o quê? Que o cara que botou mais Saracuru, ele engordou mais a nota do Saracuru e usou, e aí acabou tendo um desfecho diferente, mas não foi muita coisa, era tipo questão de 0,5, assim, era uma coisa assim, que os dois jogaram muita capoeira, e tá tudo certo, e passou aquilo ali, aquilo foi um aprendizado para mim. Aí o que que eu fiz? Cara, a partir de agora, as notas vão ser de 9 a 10, igual escola de samba. Sim. Então eu botei 9, aí era 9, 9,5, 9,5, 9,1, 9,2, era assim, tudo separado. Até 10. Isso também não dava uma discrepância no cara. Então, um deu 9 e o outro deu 5. Porra, aí o cara fala assim, caralho, 5? O cara não sabe, mas se ele tomar o 9 e o outro tomar o 10, é zero pro 9. Mas o cara, ele fica feliz com aquilo dali de alguma forma. E é legal pra caramba isso, assim, porque eu fiquei muito satisfeito com os resultados que eu tive depois em relação à competição, né, e as notas. E aí esse foi o meu desenvolvimento, uma vez, como que eu dividi pelos critérios, né, é, essa forma, né, que eu vi. Aí em 2021 aí eu já peguei uma galera que estava comigo, que me acompanhava o meu trabalho, peguei dois caras que já eram meus amigos, mas não eram do meu grupo, e outro cara que tinha acabado de sair do Abadá. Então eu peguei esses caras. Que esse cara que acabou de sair da banda ele era um protótipo para mim, de tipo assim, da meta, de como ele tinha competido muito, de como ele via aquilo dali, principalmente na parte do São Bento Grande, da Então, regional.
É. Uma visão, um Então, ponto de para que vista eu de você. pudesse, eu também nunca falei isso para ele, é sério, mas ele está dentro dos meus estudos, nas anotações, porque ele via a caracterização do jogo de São Bento Grande, que era diferente da que eu tinha. Eu joguei São Bento Grande numa roda de capoeira. Eu quase nunca tinha jogado um São Bento Grande da regional numa competição, entendeu? Então, o que me salvou na Red Bull Paranauê, que era São Bento Grande de Angola, era mais maliciado. Então, se fosse uma coisa mais contínua, provavelmente eu não chegava e ia na final, porque eu não tinha aquele aspecto da competição. E aí eu trago esses três jurados, faço um desenvolvimento com o meu irmão de sistema, o sistema já está bem anotado, as notas já estão Uhum. arrumadas. Aí esse vídeo de 2021, aí já é. Aí eu queria o quê? Aí eu comecei a fazer o quê? O que o atleta precisa agora? Valorização do atleta. A gente tem que valorizar a galera para a galera querer estar na competição. Então, eu comecei a convidar os meninos para competir. É isso aí. Fazer um vídeo legal. Aí eu consegui um vídeo legal. Fiz esse campeonato com R$ 500, com medalha para todo mundo, e jogos, e muita premiação. Não tinha dinheiro, mas era premiação pra caramba. É, e aí eu comecei a botar massagem, essas coisas. Então, olha só, você vê aí bastante medalha. Foi acoplado junto com o meu campeonato de capoeira, junto com o meu batizado, porque eu não tinha recurso financeiro, né? Então, se você vê, o chão já era preto, aí já tem um telão em cima, a iluminação. Então, eu já queria trazer a competição para uma forma diferente, para mais Claro. que um show de capoeira, né? Então, os jurados já tinham as papeletas deles, né? Então, o negócio já estava rolando ali bastante. E tem pessoas aí que nem, porra, nem sonhavam em querer estar em uma competição de capoeira. É, E assim, rolou, fiz a categoria feminina, então dei muitas coisas legais ali, o sistema de. Testei muita coisa. Claro, mestre. Dentre esses campeonatos, mas qual que foi o mais memorável, que ficou marcado na sua vida, tanto de estudo, né, ou como atleta, como participante, como organizador? Qual foi o evento mais memorável na sua carreira, mestre? Cara, o mais memorável foi o Capoeira Brasil pela massa de trabalho que eu tive sozinho. O GCB 30 anos foi absurdamente para isso. Depois desse campeonato de 2021, eu comecei a escrever projetos de campeonatos de capoeira. Então, eu escrevi um campeonato enorme de 2 dias, que era interprojetos, era um monte de coisa, né? E assim, é, e aí a gente chega na era do meu. Tá rolando, graças a Deus, a sua visão de organização. Obrigado, irmão. Então, é isso. Quando eu criei o projeto maior, né? Que aí eu comecei peguei tudo que eu tinha e falei, cara, aqui tem que ser diferente. Então, realmente, os critérios já tem que sair da minha cabeça e ir pro papel. Uhum. Aí eu falei assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? Aí fui para minha casa, fiquei, sei lá, 2 dias. A minha esposa, ela é professora de faculdade. E ela estava corrigindo uma monografia, cara, nesse dia. Ela estava ela tava corrigindo uma monografia. E aí aí nessa questão, vou pegar aqui, depois eu volto. Sim, sim. Eu cheguei assim, amor, como é que você é, divide isso aí? Porque eu tava vendo que ela tava dando nota diferente. Ela falou, olha, amor, eu divido pela objetividade do evento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, caralho, encontrei. Aí dividi em 5 quesitos, como se fosse a minha esposa dividindo a monografia dela em cinco quesitos, né? E aí eu pensei, o que que o capoeirista tem? Caracterização, porra, objetividade, ritmo, criatividade e continuidade de jogo. Então eu dividi nisso. Quando eu botei nisso, eu tive que treinar os jurados. Então, o que eu peguei? Os jurados não eram qualquer jurados. Porque a pessoa fala, por que nunca trocou o jurado? Porque tinha um objetivo não trocar o jurado. Então eu peguei assim, um cara que nas rodas de capoeira era muito objetivo, o outro que era muito criativo, o outro que tinha continuidade de jogo,
o outro que tinha ritmo e o outro que entendia sobre caracterização. Peguei esses 5 jurados e comecei a botar na cabeça deles cada critério. E fui macetando em cima deles. Fiz o livro de regras, fazia ler, não sei o quê, e comecei. Obrigado, amor. Então, quando eu comecei a fazer isso, começou a dar certo. Eu dividi as notas e comecei a ter. Por quê? Cara, eu bolei uma coisa que nenhum jurado podia saber o que o outro via. E eu também tirei a necessidade do cara gostar do jogo de capoeira do outro. Então, por exemplo, eu vou julgar só objetividade. Meu irmão, não importa quantos saltos tu dá, quantos pulos por cima tu dá da cabeça, por cima do cara, a não sei se o cara tiver uma objetividade. Pulei à toa, não vale, não conta na objetividade. Ele Claro. tem que ter um objetivo depois. Então, quantos golpes ele deu, a perfeição do golpe do objetivo, que quando chegou e começa a chegar. A criatividade, na minha regra, é o seguinte: é um contraponto à objetividade. Por quê? Eu trouxe uns artifícios do jiu-jitsu. Por quê? Eu queria. Eu também trouxe o coach para capoeira. É uma das coisas. Eu trouxe o coach para capoeira, por quê? Tem um porquê isso. Eu não trouxe um coach porque eu vi o UFC, porque podia ter feito, qualquer um podia ter feito isso. Exato. Porque eu acreditava naquele momento que não existiam competidores de capoeira, existiam pessoas extremamente treinadas, mas não. Até porque a capoeira não tinha oportunidade disso, também não é culpa dos capoeiristas. Não tinha oportunidade para que o cara vinculasse a ser um. Tipo, eu fui atleta de alto rendimento da Brasília Top Team. Então, mas tinha oportunidade de lutar vale tudo, né? Então, É até interessante, Pet, desculpa só pegando esse ponto de vista aí. É interessante, tem um vídeo que o senhor fala, no vídeo, sobre a questão do atleta como capoeirista e o atleta das lutas em gerais, né? O atleta das lutas em gerais, pegando aquele, me corrija se eu estiver errado, referente ao vídeo, nas outras lutas, o atleta tenta ser campeão em todas as faixas, né? Como o senhor mesmo diz no vídeo. O capoeirista, você viu esse vídeo? o capoeirista, ele tenta ser o quê? Um mestre de capoeira. E a competição, ela vem com essa ideia. Meu sogro me falou há pouco tempo atrás. Falou assim, pô, meu filho tem 2 anos e meio. Minha esposa falou assim, ó, prepara ele para que ele possa entrar no campeonato que tenha medalha, que seja uma competição. Sim, exatamente. Então, Essa analogia é muito legal, porque foi uma reflexão que eu fiz, porque eu queria ajudar a capoeira de alguma forma. Então, por exemplo, eu via que tinha uma ânsia da galera ser mestre de capoeira. A galera quer ser mestre de capoeira de alguma maneira, e de algum outro ponto, a galera critica muito quem que o cara quer ser muito mestre, quer ser cedo, quer estar pagando, tá não sei o quê, tem essa necessidade. Então, como que eu poderia ajudar a capoeira daquela forma? Então, eu fiz uma pesquisa, fui nas academias de jiu-jitsu da minha região, comecei a perguntar o porquê que o cara queria ser, o que ele queria ser no jiu-jitsu. E a grande maioria responderam: eu quero ser campeão em todas as faixas, mundial, brasileiro. Nenhum deles quase, um ou outro falou: quero ser faixa preta. Então eu vi que o cara tinha que ter um objetivo, um contraponto, até porque as nossas maiores referências da capoeira são os mestres. Então o que tu quer ser para você ser alguém na capoeira? Mestre, claro. né? Então aquilo atropelava as coisas. E eu comecei a ver que a galera do Abadá tinha menos pressa de chegar a mestre. Tanto que o mestre Camisa, eu tive uma conversa com ele, ele valoriza muito isso. Então o cara vai demorar muito. Isso não quer dizer que eu concorde ou discorde com o mestre Camisa ou com outros que pegue mais cedo. Né? O que eu queria tirar era a ansiedade dos caras quererem chegar a mestre cedo. Porque isso, o que acontece quando o cara quer ser mestre cedo? Às vezes o cara atropela a carreira dele. Cheguei mestre, rapidinho. Bom. Não é porque você pode chegar a mestre rápido também, não tem problema. Mas às vezes você constrói, por exemplo, eu estou no Grupo Capoeira Brasil de 93 a 2024. Normalmente eu vou me formar primeiro que você, Formigão, porque você pulou de grupo, aí é uma outra história, entendeu? Então você recomeça outra história. Também tem essas coisas. Mas não é isso não. Aí a galera vai atropelando. Chega um momento que o cara chega mestre de capoeira,
e ele tá novo e ninguém reconhece ele na capoeira. O É. cara pode até te receber, mas ninguém te trata como mestre capoeira. Beleza, chegou como mestre capoeira, é, na graduação, e o mestre Paulinho Sabiá fala uma coisa super legal, que ele fala assim, você só é mestre de capoeira quando você não precisar de uma corda para dizer que é. E isso para mim é essencial, tá tudo certo, é muito legal isso, é um ditado correto. Isso é Então, interessante. Desculpa, mestre, mas é muito interessante. Vou colocar até o meu ponto, porque assim, eu pego aquele vídeo que o mestre Camisa diz, por que essa ganância de ser mestre? Né? O graduado, o instrutor, ele pode abrir uma página, pode escrever um livro, pode fazer um trabalho, e é exatamente a barreira que eu tenho hoje em dia como professor de capoeira. O Casa de Bambas chegou aí na segunda edição, são 22 países participantes. Então, assim, a transparência, o diálogo, a conversa, né, o respeito pelos mestres que estão vindo para o evento, e é justamente essa a ideia. Não ter aquela ganância de chegar lá na frente sem ter feito alguma coisa lá atrás. Né? sim, Isso aí é exatamente. exatamente Você tem que o fazer meu as trabalho. coisas para poder progredir. E chega um momento que o cara realmente tem tempo para ser mestre de capoeira. Vamos dizer, ele está desvalorizado aqui, só que daí para frente ele nunca mais foi valorizado. E o momento que ele chega a ser mestre de capoeira, ele está tão desvalorizado que ele começa a ficar triste com a capoeira. Ele começa a falar: pô, a capoeira não me deu nada, sou mestre de capoeira, me dediquei 40 anos da capoeira, e pô, ninguém me reconhece. Então eu tinha muita uma galera perto de mim com essa tristeza, esse ânsia, né? Então eu falei assim, cara, eu tenho que ajudar a capoeira de alguma forma. Exato. E falei assim, com isso dá esperança para os meninos que estão começando capoeira, né? Então, galera, quando eu fiz os campeonatos de capoeira, quando eu idealizei, criei, eu até falava isso para os competidores, pode pegar se tiver competidor aí. Vocês estão jogando no campeonato que eu fiz para que eu pudesse jogar. Então, tinha massagem, tinha não sei o quê. Se eu fazia um campeonato com R$ 500, bom pra caramba, imagina com 100K, entendeu? Então, eu dava tudo para os competidores. Então, eles eram meus astros. Eu falava, cara, vocês são foda, vocês aqui são. Da sua próxima organização, tô esperando. Então, galera, eu tô um pouco off das competições de capoeira, estou um pouquinho, né, me esquivando. Tem uma galera. Eu tô ajudando Casa de Bambas há um ano, com pensamentos É uma mentoria, positivos, né, primeiramente. Beto? É uma mentoria É, praticamente. fazendo uma mentoria com o Formigão para que ele pudesse ter sucesso. Porque, como eu falei, irmão, para você, o lance é ajudar as pessoas. Eu sou um cara que eu gosto. Eu gosto de ajudar as pessoas, me sinto bem, né? Eu me sinto bem. Às vezes, até minha esposa fala assim: para de ficar falando isso, é seu trabalho. Ela me dá um esporro aqui, eu falo assim. O Monk também me deu esse esporro ontem. Para com isso, cara, não sei o que, você tem que fazer, tem que falar isso. Eu, eu É sou. muito engraçado, mestre, porque eu conheci o Monk num campeonato de capoeira. Ele até conta essa história, falando sobre isso hoje. É, eu fazia parte do grupo Monzenza, treinava com o mestre Zambi, né, lá na CM Consolação, no centro de São Paulo, e teve o batizado e campeonato. E contra o mestre Monk participou do campeonato. Quem ganhou foi um angoleiro, e até hoje ele fala: pô, Formigão, os jurados me roubaram nesse campeonato. Isso ficou marcado. Sempre quando a gente conversa, tem essa De situação. vai, né? Essas histórias são demais, a competição te traz isso, né, cara? Sempre histórias muito boas. Conta isso, não. Então, quando eu fiz essa criação do VMB na minha cabeça, eu vou até falar, né, então, não ia falar, mas assim, eu queria fazer o campeonato que eu fiz para mim. Eu fiz como se eu tivesse lá. Então, os atletas que jogaram lá, eles sabem que quando eu sentava, meu irmão, os jurados nem podiam falar comigo, falaram, não fala comigo não, porque vão pensar. Então, eu tinha relação a isso muito nítido na minha cabeça sobre toda a criação que eu tinha feito naquele momento. Então, cara, e é muito legal, assim, quando eu vou criar, eu falo, cara, eu tenho que fazer um campeonato sem estilos, sem preferências, com regras, explicando para os jurados treinados
com pessoas jogando pra caramba, dando um show e ainda Claro. tendo a valorização dos atletas. Então os caras tinham que ter uniforme próprio, os caras tinham que estar bonito, os caras que estavam... a primeira vez que fizeram assim, vamos fazer o campeonato de capoeira na Pedra do Sal. Cara, eu sou pobre, meu parceiro. Aí eu falei assim, pô, na moral, cansei de ser pobre, cara. Capoeira sempre está vinculado a essa parte, né? Pedra do Sal, Lapa, são os lugares boêmios do Rio, mas assim, é sempre vinculado ao que os escravos herdaram de coisa ruim. Depois virou uma coisa boa para a galera, mas era uma coisa ruim. Vou botar na zona portuária, dentro da favela, entendeu? Da Providência. Então, os caras vão afastando. Eu falei, não, eu quero campeonato ou na Barra ou no Leblon. Eu vou levar a capoeira onde ela não tá. Uhum. Esse era meu pensamento. Então, eu consegui fazer isso, graças a Deus, assim, cara, hoje em dia, eu vejo mais de 1.000 campeonatos de capoeira, que não é... pode falar, já existia campeonatos, claro, pô, o mestre camisa cara, é foda, não tem como ganhar do cara, assim, se ele abrisse aquilo dali, talvez eu não precisaria ter todo esse estudo, entendeu? É verdade, verdade. O mestre burguês também faz os campeonatos, mas nada estourado. Nunca tinha estourado a galopante, uma coisa que eu trouxe da luta, que foi o nocaute. Não, vou botar o nocaute sim. Falei, o nocaute eu vou colocar. Porque é luta. Para mim, capoeira sempre foi luta. Tá o mestre Fuinha, e o mestre Fuinha é um grande mentor meu. De quando eu era criança, eu devo muito à minha capoeira, esse cara aí. Passava lá, quando meu mestre viajava, eu ia para academia dele, ficava com os alunos dele lá. É, então ele acompanhou muito a minha jornada, o mestre Fuinha, tá aí. Grande Obrigado, abraço, mestre. né? Então, pô, até me perdi falar do Fuinha, é legal. O senhor estava falando da Pedra do Sal, o campeonato foi pro Leblon, né? Então tinha que fazer ali, para mim, tirar a capoeira de uma zona onde as pessoas vissem. Não seria ruim um campeonato, mas se ele já tivesse consolidado. Depois que ele está consolidado no melhor lugar, vamos voltar à origem e fazer lá numa parada muito legal, com temático. Aí eu faria, entendeu? Mas eu acreditava realmente que a competição de capoeira ia tirar. E eu fico muito triste, porque as pessoas nem falam no meu nome, mas tantas competições de capoeira hoje, graças a mim, né? Eu vou parar de ser também assim, porque só existem essas competições porque eu criei lá um outro projeto. Então, a maneira, já existia já, mas nada com potência. Por quê? O que eu criei? Eu não criei um evento de capoeira. Todo mundo fala assim, você criou um evento? Não. Eu criei uma esperança que faltava. Eu estava falando com o Clebão, que é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Eu falei para ele assim, bom, eu sou um cara que eu toco, eu canto, mas eu não sou fenômeno. Mas, por exemplo, vou pegar uma polêmica aqui. Eu me dediquei a vida toda saindo na porrada na roda, não sei o quê, mas aí vamos botar aqui. Vou botar o DJ, que ele é meu amigo. O DJ é meu amigo, então vou falar dele. O DJ Capoeira. Excelente. Então, o que ele pegou? A cultura, o talento dele que ele tem para musicalidade, não jogou tanta capoeira quanto eu e, pum, difundiu financeiramente na capoeira. E eu vi que os jogadores de capoeira estavam ficando para trás, entendeu? A galera, porque jogar capoeira todo mundo joga. Né, o que a galera fala? Jogar capoeira todo mundo joga. Eu falei, beleza. Então joga aqui em alto rendimento que eu quero ver. Aí eu começo a equiparar o mercado de capoeira no sentido de curso. Sim, Entendeu? sim. Então, são poucas pessoas. O Monk canta, toca e joga pra caramba. Esse cara, mas assim, são poucos assim que tem todo esse tipo de habilidade, né? Habilidade eu tô falando não é tocar não, eu toco e toco bem, tá? Toco bem. Tô falando tocar, dominar para dar curso de canto, toque e jogo. É difícil Claro. pra caramba. Então o cara precisa pegar um domínio
e botar para cima. Então eu equiparei os jogos. Então você vê os meninos rodando o curso hoje, que na verdade as únicas pessoas que rodavam para dar curso eram os mestres da final da década de 80 e do início de 90, porque a gente só valorizava aqueles caras que passavam ali. Não tinha um capoeirista. Então eu falei assim, pô, no jiu-jitsu tem o Fábio Gurgel e o Mica Galvão. No futebol tem o Pelé, tem o Neymar. E na capoeira a gente só tinha nossos Pelés, a gente não tinha o nosso Neymar. Então eu falei, eu preciso criar o meu Neymar. Então eu criei o meu Neymar ali, né? De alguma maneira, e assim despontou os eventos de capoeira. E eu acho que esse é o meu legado. Ninguém vai poder tirar isso de mim, entendeu? Podem tirar qualquer coisa, mas isso. E tenho certeza que ninguém explica como eu. Isso, É né? exatamente essa questão, mestre, essa questão, né? Porque, como o senhor disse, eventos de capoeira, campeonatos já existiam. Eu falo da parte de São Paulo, né? Desde quando eu iniciei na capoeira, tinha o campeonato, o Festival São Paulo do Mestre Canseira, tinha o Festival Ford, mas não teve aquela proporção naquela época, mas nessa nova roupagem, dessa outra, né, pensamento, com os juízes tendo análise certinho de cada jogo, cada atleta, foi uma coisa que realmente estourou. O Contramestre Monk até está falando aqui. O que você criou, fala para o povo quer saber. O Mestre Pepeu até brinca, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas tá tudo bem, não tem problema. É isso aí, é a primeira vez que eu tô vindo falar sobre competições. O Monk até falou para mim que se deve falar mais, expressar mais as coisas. A gente veio, você que me deu essa ideia, não foi eu que pedi, você que falou assim, pô, teve uma ideia, eu topei, eu não tinha topado com ninguém. Teve um monte de gente me chamando para fazer podcast, mas assim. Nenhum querendo saber da história do tropeço em relação à competição e fazer. Fiz uma passagem sobre o que eu criei do VMB, beleza. A galera quer saber da fofoca, não quer saber do conteúdo real, que eu acho que é o mais importante, como eu criei, a maneira, a visão, né? O projeto. Claro. Né, como eu desenvolvi sozinho aquilo dali. Pode falar o que for, mas 98% das coisas eu desenvolvi sozinho, a não ser eu fazia assim, botava coisas, o que acha isso e isso. Tipo assim, já dava duas opções para o cara, isso aqui é melhor. Eu também acoplei nas regras da competição, para a galera entender, eu tinha que dificultar o jogo de Yuna. Porque, galera, falar o seguinte, quando eu criei o campeonato de capoeira, eu falei assim, eu queria criar o campeonato de capoeira, o campeonato mais difícil do planeta. Mais difícil. O campeonato seria para pessoa extraordinária. Sim. Eu também não conseguiria entrar lá. Então, eu criei 5 jogos, Angola, o solo. O que é o solo para mim? Falaram para mim assim, falaram assim para mim, tira o solo. Eu falei, cara, a gente não quer furar a bolha. O solo é justamente o que fura a bolha. Quando meu pai vai na Bahia, que não sabe o que é capoeira, ele olha o cara saltando ali no Pelourinho, ele vai falar assim, pô, esse cara joga capoeira pra caramba. Então o solo é para isso. Tanto que o solo só entrava como se desse empate nos rounds, né? Então eu dividi por round para parecer mais como uma luta. Então fiz Angola, São Bento Grande da Angola, e Una e São Bento. Por quê? Eu peguei 2 toques da regional e 2 toques da Angola, porque um dia eu queria me atrever que um capoeirista angoleiro participasse daquilo dali. Então eu botei 2 toques da capoeira Angola justamente para isso, né? Para que a galera conseguisse jogar. E eu queria acoplar toda a capoeira, sabe? Todo mundo, né? E mais um evento super difícil. Então no jogo de Una, o que eu trouxe? Tinha que, primeiro que o cara ser campeão lá no meu formato 13 jogos. Sim. A gente sabe que isso é sub-humano. Sub-humano. Eu fiz propostas para gente boa de capoeira e gente negou. Todo mundo tá querendo agora. Mas assim, na minha versão, porque eu queria fazer o ADCC da capoeira. O que é o ADCC no luta livre? É o evento mais difícil do planeta. Entendeu? É o evento mais difícil do planeta. Então,
eu queria valorizar isso. E o cara que saísse dali, meu irmão, ia ser o cara. Tanto que depois disso as pessoas começam a falar, pô, mas tinha um segmento, então eu queria seletivas. Por que as seletivas? Porque eu entendia que o cara que jogasse no Casa de Bambas, você pode ter sua regra, pode ter seus segmentos e pode ser diferente da minha, não tem problema. Se a gente chega numa finalidade, que é a competição, não tem problema. Só que para o cara jogar na minha competição, ele tinha que aprender a jogar as regras. Então ele tinha que passar primeiro pela seletiva, depois um GP, aí era classificado, né? A seletiva, o cara tinha que ser. Só era bamba quem jogava no GP. E tinha o cinturão, que a gente ia trabalhar nosso Neymar. Então eu fiz isso. E em algum momento, pô, perderam o negócio e atravessaram ali, né? No bondinho. Mas enfim. Aí, eu acho que assim, essa é a visão de competição de capoeira que deve ter para que se torne de sucesso de verdade, né? Estourou por isso, na verdade, estourou por isso. Estourou porque era uma esperança. Como era uma esperança, a galera agora, sei, né? Então, eu fui vice-campeão, museu, legal. Então, eu acho que esse é o segmento, né, da competição que eu vejo. Tem muita coisa para falar, né, cara? Só que acaba ficando estendido e a gente tem até um tempo para fazer a live. Mas é interessante, é muito interessante, mestre, como o senhor tocou no assunto, para que todos saibam, ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer falar sobre a real verdade. Então, nós estamos aqui com o mestre Felipe Tropeço, que é o criador e idealizador do atual Volta do Mundo Bambas, que é o VMB. Então, tem que ter justamente essa referência. Tudo que foi criado ali, foi o mestre que criou, e eu agradeço mesmo de coração por esse período de um ano que a gente vem conversando. Ó, formigão, pô, isso aqui fica legal, isso aqui fica. E o Casa de Bambas, ele vem funcionando, né? Claro, com ideias que eu coloco dentro do evento, com mentorias com o mestre Felipe Tropeço, com toda a direção que tem dentro do evento também. O professor Faísca não, desculpa, o professor Falcão perguntou se o mestre Tropeço vai estar presente aqui na cidade de Hamburgo em setembro. Vamos deixar como surpresa. É surpresa. Se der, farei de tudo para ajudar. Se É. eu tiver, com certeza a gente vai fazer um intercâmbio bem legal. A ideia é ajudar o Formigão no projeto dele. É, Casa de Bambas está vindo explodindo, melhorando o marketing, melhorando os atletas. Vejo que eu acho uma grande sacada sua, mestre 50 mais. Eu acho que tem uma galera boa para competir. Vi que, pô, o Zé com fome, cara, esse cara é brabo pra caralho. Eu gosto dele jogando pra caramba. Aluno do mestre Museu. Então eu acho que ah, tudo que você está acontecendo no momento é que você criou. Não entendi. Tudo que está acontecendo no momento que você criou. Eu acho também, eu acho que foi porque eu criei, né, aquilo ali, a maneira que eu criei, a maneira que eu vi a competição, mas eu acho que tem um grande porém aí, porque eu era competidor, então eu sabia eu era competidor, eu fui professor de capoeira de escola infantil, eu fui professor de capoeira, sou professor de capoeira de academia, eu tenho uma academia, então eu nasci nas periferias, então eu acho, e andei também no mundo, então eu acredito que eu tenho algumas vertentes que eu sabia a necessidade do cara, para que o cara gostasse daquilo dali. Entende? Então você acaba perdendo quem não sabe, quem não tem a sensação, quem não consegue se ver naquele lugar. Então eu me via muito no lugar do atleta. Pô, o cara, meu irmão, tá com fome, aí eu já, meu irmão, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem que ter isso, tem que ter. Claro, claro. Né, o cara tinha que ter todo um suporte naquilo ali. O cara, e o meu WhatsApp era aberto 24 horas. Quem sabe, porra, quem competiu em todas as minhas competições, meu WhatsApp é 24 horas e eu respondo na hora. Pô, não sei o quê, toma aqui. Então, então eu acho que é isso. Eu acho que eu atendi a minha demanda, é isso aí, eu sei a necessidade do cliente. Então era isso que eu sentia dentro de mim e era uma coisa genuína, porque, como eu falei, era uma coisa que eu sentia que eu queria para mim. Então, quando você quer para você, você não quer a pessoa mal, você quer a pessoa bem, você quer, né?
Então, eu estava até com o Formigão agora sobre isso, ele pode até falar. Em nenhum momento que a gente começou a conversar, eu pedi, eu exigi que ele me levasse para o Casa de Bambas. Eu falei alguma coisa, ô Formigão, pô, eu vou Não, te dar isso aqui, eu vou te dar essa mentoria e você tem que me levar, não, tem que não, me não. pagar, tem que não sei o quê. Sempre foi uma Nunca teve coisa. troca de interesse, né, mestre? Acho que a amizade Eu começou acho que de uma forma eu acho, inusitada. né? Eu acho que a minha contribuição para a capoeira, eu acho que o dinheiro é importante, mas já diz Mano Brown, música dos Racionais, eu quero ganhar dinheiro sim, mas sem passar a perna em ninguém, sem ser pilantra com ninguém. É, e assim eu acredito, e eu preciso de muito, não, eu quero dinheiro, claro, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas não dão visibilidade para os atletas. Então, eu acredito assim que, mestre Juninho, quando você iniciou suas competições, já falei aqui, mestre, falei no em 2017, fiz a primeira competição e depois fui indo, tá? Deixei aqui na live já, porque Vai senão a galera vai me ficar bater. salva, vai ficar salva. Peço ao mestre Juninho. É o do Guaiamu, mestre Juninho? Mestre Juninho, filho do Mestre Mão Branca. Ah, tá, boa, mestre. Legal. Então, é isso, né? Eu acho que falei bem, né, agora no Sim. final. Essa Mestre, necessidade. como o senhor vê a evolução dos campeonatos de capoeira ao longo desse tempo, desses anos? Porque, assim, até teve um rapaz que comentou aqui, deixa eu só voltar, foi o País Camuvenza, ele falou que os campeonatos não dão visibilidade para o atleta. Então, assim, está explodindo de campeonato. Tem muitos campeonatos. Como o senhor vê essa evolução? Porque alguns campeonatos têm, né, a possibilidade, sim, de dar um suporte ao atleta, de fazer com que o atleta sinta bem com as regras e com o evento. E, no seu ponto de vista, o que tem evoluído? Como que foi essa questão aí de um tempo para cá? Bom, eu acho que assim, eu acho que não é, tô falando de você não, Faísca, mas a maioria do capoeirista não olha para si, né? Como competidor de capoeira. Então, é muito duro quando a gente fala essas coisas. O capoeirista tem que olhar para si e ver se ele está fazendo tudo certo para fazer esse tipo de cobrança. Isso é independente de evento. Né? Eu quero ser competidor, mas você está sendo competidor, você está correndo atrás. A gente sabe que é um mercado defasado que não existe. Não existia até 2 anos atrás, até a gente criar. E ainda mais chamar de mercado. Até a galera critica pra caramba sobre quando falar mercado da capoeira, no sentido, cara, que é um mercado onde vai gerar uma renda. Você precisa tratar isso dessa forma. Então, beleza, vamos pegar. Você não está dando visibilidade, por quê? O que eu queria fazer era justamente ao contrário. Porque, como não existia capoeiristas competidores, como que você vai levar uma muda de competição para essa galera? A demanda vai engolir os competidores e vai começar a sair um monte de perna de pau dali. E aí as competições vão começar a ficar desvalorizadas. Por isso que você precisava criar um âmbito da melhor competição do mundo. O parâmetro ser extremamente alto. Quando você colocasse aquele nível muito alto, absurdamente, fantasticamente alto, quem está aqui embaixo ia treinar para se igualar aqui. Iam começar a surgir os verdadeiros atletas de capoeira. Sim. Só que banalizou. Quando banaliza e faz uma distribuição. Existem muitos campeonatos de capoeira, acho legal, mas a maioria com pouca qualidade. A grande maioria não tem qualidade, não sabe o que está fazendo, entendeu? Com uma falsa esperança que vai acontecer e não vai, porque a demanda foi muito grande, entendeu? E não existia isso, sabe? Ó, eu vou pegar o Sika, que é mais velho, o Japão, que são meus competidores real. Já falei com o Calango, já que ele falou na live, e falei assim: a competição que eu criei não é para vocês. Pode perguntar para ele. Eu falava assim: a competição que eu criei é para a galerinha nova, é para os molequinhos de projeto social que vão ver vocês como uma referência e vão equiparar o nível de vocês e passar. Então era um protótipo bebê. Entendeu? Então, ele era um embrião, ele estava se construindo. O que eu queria mentalizar na cabeça da capoeira específica?
a competição, como ser um competidor de capoeira. Mas para isso eu teria que transmitir a mensagem da minha cabeça. Olha só, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, através de um veículo. Então, o VMB é um veículo da minha cabeça, né? Naquele momento. Ele foi transferindo tudo que eu pensava ali. Então, eu acho que em algum momento se perdeu para virar, posso dizer, um aquário de competidores de capoeira. Aí vai juntando, vai jogando ali e tal, né? Então, perde a finalidade do que tinha. E não é que, porra, tem que ser grande, sim, tem que ser legal. E eu acho super importante os capoeiristas quererem participar e tal. Não, não vejo porque eu criei para isso mesmo, criei para a galera querer participar disso, é importante. Mas eu acho que o segmento vai se perdendo. Não pode, eu acho que não pode se perder, né? E essa é a minha cabeça. Tinha que ensinar para os capoeiristas serem competidores. Aí, Faísca, né? A pergunta do Faísca. Será que você está sendo competidor de verdade, buscando patrocínio, né? Tem que buscar. Mestre Tropeço, não conheceu a sua história. Não, no Calvão, um abraço, obrigado. Então, eu, como competidor, tive que aprender muito cedo a correr atrás das coisas, né? Era do Morro dos Macacos. Se eu falar assim, eu fui para a escola de circo. Quando eu fui para a escola de circo, eu vou pegar essa passagem, né? Eu queria aprender a fazer mortal, de tudo quanto é jeito. Aí, eu fui na escola de circo. Até tem uns amigos meus, o Batman, que está na capoeira até hoje, o mestre Batman, ele tem do Beat Flip, um lugar, uma coisa bem legal, assim, que ele criou. Eu fui na escola de circo, aí a mulher fez uma entrevista, passei nos testes físicos, e ela falou assim para mim, para que você quer entrar na escola de circo? Eu falei assim, para jogar capoeira. Aí a mulher falou, tá bom, negado, tchau. Aí ela falou assim ainda para mim, lembro disso como se fosse hoje na Escola Nacional de Circo, se o mestre Batman estiver aí, ele não vai me desmentir, ele vai falar a verdade. Ó, o mestre Fã aí, que foi meu mestre também. Grande Mestre Fã abraço, a jornada. E aí ela falou assim, mas tem uma ginástica olímpica ali na UERJ. Aí eu estudava em colégio municipal, né, antigamente não tinha, entrei no ônibus, desci, ali eu era bem garoto, entrei na ginástica olímpica, o cara falou assim, beleza, você quer treinar aí R$ 100. Caralho, morava no Morro dos Macacos, lá no alto do morro, não tinha, meu pai serralheiro, minha mãe dona de casa, e eu, caralho, meu irmão, o que eu vou fazer? Comecei a ir, eu queria aprender a saltar, meu camarada. Fui na sacolinha antigamente aqui no Hortifruti, a galerinha mais nova podia ensacar. Hoje não pode mais, porque existe uma lei para isso. Então eu ensacava e levava a bolsa das velhinhas para ganhar dinheiro para fazer a ginástica olímpica. Então eu ia com aquele dinheiro todo amassado, pagava o professor, treinei 2 meses pagando. Depois o professor Alexandre, lá da Estava até falando com o mestre Fã esses dias, que é o professor Alexandre da UERJ, me liberou para treinar lá gratuitamente. E eu saltei muito, saltei parafuso, então eu tinha todos esses artifícios. Com isso, eu trouxe também para o jogo de Iuna, que eu acabei pulando, né? Eu trouxe os critérios, né? Que a caracterização do jogo de Iuna fazia, que é o quê? O ponto de equilíbrio de 3 segundos e também uma movimentação sem a mão no chão. Sem a mão no chão podia ser um parafuso, podia ser um alço sem mão, mais simples se o cara não conseguisse, para o cara entender o que é jogo. Mas quando a gente chegava e tinha níveis de acrobacias, né? Os jurados estavam treinando para ver aquilo ali, então eu detalhava os níveis de acrobacia para as pessoas. Então, então era muito legal. É muito complexo a regra que eu criei, mas assim, depois, o que eu achei? Quando eu difundi a minha regra nas seletivas, nas competições, na internet, né, ter uma conversa com as outras pessoas e levar isso, eu achei que vai ficar tudo mais fácil, porque as pessoas vão começar a aderir a minhas regras e vai. Cara, outro dia me mandaram a regra de um evento. Um grande amigo meu falou assim: estou fazendo um campeonato aqui, Trops. Lê as regras aqui. Aí ele botou o campeonato dele, as regras do juvenil, Aí, vou citar uma coisa aqui que eu criei, que, tipo assim, como eu falei, ninguém vai me tirar.
a primeira categoria PCD da capoeira. Nunca ninguém tinha feito isso. Eu peguei, tá, o Neco, meu amigo de garoto, ele não tem um braço, joga muita capoeira. E tive um acesso, falei, não, tem que pagar a mesma coisa para os caras, tem que fazer tudo. Os caras, o Neco falou uma coisa para mim que eu lembro até hoje, falou assim para mim, tropeço, isso não vai ser um circo dos horrores não, né, como se eu estivesse botando um monte sem perna e sem braço para jogar. Eu falei, meu irmão, vocês vão ser tratados como competidores, se prepara. Então, quando eu trouxe a nomenclatura Kids, profissional master, eu não via ninguém usando. Então, antes de mim, a categoria master, mais 40, criei porque tinha uma necessidade. Eu fiz um evento para jovens, então, mas a galera, né, dos anos 90 tava no shape, querem treinar. Você vê aí o mestre Pepeu, o mestre Dedé, os caras jogando pra caramba, os caras estão com fome de roda. Então, veio uma oportunidade legal também. Isso aí é até memorável para isso. Tem até um E é um comentário grande exemplo para as pessoas. comentário do Mestre Fanho aqui. Tropeço foi o criador dos critérios deste campeonato que circula por aí. Ah, obrigado, mestre. Então, eu acho que é isso, sabe? A visão de competição de capoeira, deixar ela mais nítida. Eu trouxe do jiu-jitsu a vantagem e a punição. Por que que eu trouxe isso? Para ligar o coach. Aí é a galera que eu estou falando. Ninguém vai explicar isso para você porque não sabe. O coach foi para. Como a competição de capoeira é muito rápida, é muito difícil o cara falar de longe. Então eu trouxe o cara para perto, o mestre do cara, para falar e tá de acordo com a arbitragem. Então a arbitragem tinha que fazer o quê? Punição ou a vantagem. E ali ele ia ver se estava realmente, se o cara estava, vai falar, pô, você ganhou uma vantagem, você está perdendo, cara, você está ganhando, segura. Ah, tomou uma punição, corre atrás. Então, era a função, né, dos gestos que tinham que fazer. Então, tinha que cobrar os gestos, assim. E tão pouco faziam, porque também não estavam habituados a fazer. Então, eu fiz algumas coisas, né, em relação a isso, né, punição, para. Depois eu trouxe o árbitro lateral também, que eu era contra, mas depois eu fiz uma reflexão sobre o Abadá, né, que o mestre Camisa, ele fez uma coisa onde era o que eu queria fazer, o que o mestre Camisa fez. Ele botou dentro da cabeça dos atletas dele o que é uma competição de capoeira. Então, ele não precisa se preocupar com o juiz na roda, porque os competidores estão há 30 anos fazendo aquilo ali em construção. Então, por isso eles conseguem competir igual. A outra coisa, ele colocou um estilo de capoeira. Então, cara, se você colocar o jogo, botar dois caras do Abadá jogando São Bento Grande, tu vai ver que flui, o negócio flui, porque eles estão acostumados a fazer agora. Meu irmão, bota sei lá, o Gugu com o Japão, tu vai ver o que dá, irmão, dá uma loucura, entendeu? É muito difícil, são dois grandes capoeiristas com dois estilos diferentes, às vezes não casa a pernada, a contra-ginga, o estilo de treino, então é muito difícil isso, entendeu? O cara tem que ter um entendimento, esse olhar. É difícil pra caramba, né? Então eu fico falando, se deixar eu fico falando aqui. Mas é exatamente isso aí, né, mestre? Dar essa oportunidade para que o público possa ver exatamente, né, o que se passa dentro do campeonato e ter essa visão de saber realmente, pô, o cara realmente levou uma rasteira ali e o juiz pontuou aquilo ali. Né? Não é aquela coisa de tomou a rasteira, o juiz, ó. Né? E aí eu quero falar sobre um jogo aqui que para mim é o jogo de competição para mim, que é o seguinte, quando eu vi que as minhas regras realmente estão funcionando, né? Eu falo até o Calango e o Alisson jogando. Cara, jogar com Calango é ruim, porque só aquele cara gingar é bonito, ele ginga bonito, ele faz um negócio assim, para tu ganhar dele, tu tem que passear. É difícil também que ele joga pra caramba. Então, e o Alisson tem uma capoeira meio desconjuntada, assim, né? E o Alisson vai pontuando devagar.
né, dentro dos critérios das minhas regras, vou falar para você, Uhum. das minhas regras, né, na criatividade, no objetivo. E o Calango ele vai repetindo os graus de movimentação dele em jogos. E ali eu falo que as minhas regras funcionaram. Que um capoeirista que joga com um estilo onde todo mundo olha e fala, esse cara joga pra caramba só nele gingar. E o outro Sim, sim. capoeirista que joga muita capoeira, mas é desconjuntado, ele dá umas coisas loucas, assim, pula de cabeça no outro. Então eu consegui fazer isso. E eu acho muito legal e interessante isso. Isso para mim foi uma vitória, tá? Tive muitas derrotas durante esse processo, mas vou contar só as vitórias aqui, que derrota tá bom já, né? A minha próxima pergunta é mais ou menos nesse sentido, mas eu queria agradecer também o mestre Calango, né? O mestre confirmou a presença dele desde o ano passado. O evento Casa de Bambas não tinha terminado ainda. O vídeo do mestre estava pronto confirmando a presença dele em 2024. Que legal. Então é só gratidão. O mestre já está aí, acompanhou o evento do ano passado, né? Foi refeito o vídeo porque fizemos algumas alterações e ele não, de prontidão, já fez o vídeo e falou: tô dentro, amigão. Tô O dentro. Calango é um cara legal, ele é um cara que não dá trabalho nenhum como competidor no evento, não tem o que falar, só soma, chega ali, participa. Se ele perder, ele perde, tá tranquilo, tá tudo good vibe legal, é importante, né? Eu mesmo eu expliquei para ele, eu falo que não entendi, no momento que o Alisson ali aconteceu, eu cheguei para ele e falei, cara, eu acho que tu ganhou, mas eu achei que ele tinha ganho, mas depois eu pego as minhas regras e falo, caramba, olha aqui, realmente diferente, só que eu estava adrenalizado com o evento, vendo tudo ao mesmo tempo. É diferente do jurado que fica olhando, né, observando, e eu estava treinando o cara pra caramba para aquilo ali, né? É, até naquele momento, um dos últimos campeonatos que o Mestre Calango participou, eu acho que eu tinha conversado com ele um pouco antes do campeonato e, na sequência, sem querer, ele me ligou. Depois que ele fez o jogo, ele me ligou. Pô, mestre, parabéns. Qualquer outra pessoa faria o quê? Desligaria o telefone, pronto, não, tô ocupado. Ele, não, obrigado, pô, que legal, pô, que tal, tal, tal. E conversamos Good naquele vibe mesmo legal, tempo, tem um good vibe legal, né? é isso, É, Bugão, acho que, né? pode falar, Não, desculpa. porque já passamos aí do horário, tem que daqui a É pouco. verdade. Só para finalizar, mas qual foi a maior lição que o senhor aprendeu organizando, participando de eventos de capoeira e campeonatos? Qual foi a maior lição que o senhor teve na vida? Sério? Primeira lição, assine um contrato. Não aperte a mão de um amigo. A outra a maior lição, cara, eu acho que é acreditar em você. Eu acho que todo sonho é possível, nada termina, você pode dar um tempo, mas você acreditar que é possível, é, corra atrás. Eu acho que ainda estou correndo atrás do meu, apesar de tudo, a gente vai pacificando as coisas, o coração, a mente, para começar a respirar, né? Para começar a voltar a gente ativa, eu estou falando, e aquilo começar a ficar normal na sua cabeça. Sim, exatamente, mestre. O tempo, na verdade, já passou, né? Eu agradeço o mestre pela disposição, não só por Não, essa live, mas só por vou esse ano complementar, todo. só vou complementar aqui, se apegar à sua família, que os momentos difíceis, na verdade, eu vou te falar, cara, só a sua família está contigo, a minha esposa, minha filha, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão. é, então, é um momento que você vê que, cara, você tem muito mais do que você imagina que tinha. Então, se Exato. nisso. Cara, e todo projeto, cara, que eu aprendi isso antes e vou continuar seguindo meus projetos dessa forma, com lealdade, respeito e gratidão a todo mundo que me ajuda. Seja grato às pessoas que te ajudam, que te colocam no topo. E se um dia você tiver num topo maior, traga ela junto. Eu falo que o Pedro Riso é um grande. É um grande exemplo disso. O Pedro Riso, quando ele cresceu no UFC, ele treinava em outras academias para fazer o camp dele, mas em nenhum momento ele deixava de levar o mestre dele, o Marcos Ruas. Então, isso é um exemplo de, apesar de estar no topo, pegue quem te colocou no topo também, sabe? Não esqueça daquela pessoa. Gratidão, lealdade e respeito é o que eu utilizo. E para a competição de capoeira, tenha missão,
visão e valor. Valor não é preço. A galera fala assim, valor, não. Preço, quem tem preço, qualquer um tem preço. O trabalho que eu vou dar um workshop tem preço, mas o tropeço tem um outro tipo de valor. São valores. Quais os valores que você traz para a competição? Né? A competição ela tem que ter valor. Sabe por quê? Vou explicar para você. O porquê que o dinheiro não é mais importante. A gente teve aqui uma coisa agora. Mica Galvão está no ADCC, né? Já lá na categoria. E o Craig Jones, um cara que nunca ganhou o ADCC, criou uma competição valendo $1 milhão. $1 milhão é dinheiro pra caramba, né? Exatamente. E aí, o que o Mica Galvão fez? Como ele já tem $1 milhão, acredita assim, parece que ele acha que a glória do coração dele é muito maior. E a gente está falando um atleta que estou falando de $1 milhão, estou falando. A outra, eu estava organizando um campeonato de jiu-jitsu, junto com o meu mestre Milton Vieira, e eu falei assim, cheguei para um grande amigo meu, Marcos Vinícius Morcego, e falei, cara, deixa eu te perguntar aqui, vou fazer um campeonato, R$ 1.000, ele é no outro bairro, R$ 1.000, 5 minutos. Sabe o que ele falou para mim? Pô, cara, não vai dar não, cara. Nessa data aí eu vou lutar o Mundial. Aí ele vai pagar a passagem dele para o Mundial, ele vai pagar a hospedagem em dólar, pagar a competição e vai sair de lá feliz. Ele preferiu ganhar R$ 1.000 em 5 minutos. Ele preferiu, quer dizer, ganhar o campeonato de jiu-jitsu, que era mais importante. Então, Sim. o que isso significa? É valor preço. É valor. Então, o valor que ele dava para aquilo ali é muito maior do que o preço que eu estava pagando para ele. Claro, exatamente. A missão de onde você quer chegar, a minha missão, o que eu quero com isso, o que eu vou avançar, quer dizer, a visão é onde você vai chegar, onde eu quero chegar, isso é importante. Então, missão, visão e valores são fatores importantes para que você avance. Exatamente, mestre. Muito obrigado mesmo. Obrigado, mestre Juninho. Acabou de escrever parabéns pro amigão. Obrigado, mestre Juninho. A Obrigado por live ter participado, meu amigo Monkey, mestre Fanho, meus alunos. Obrigado aí. mestre PP, todo mundo que participou vai ficar salvo a live para que o pessoal possa ver. Acabou de chegar também o formato do Pé de Pato, formato do Mestre Museu. Aproveitando assim, esse ensejo, a bateria dentro do campeonato ela é importantíssima. Sim. Então, o formato Pé de Pato é o nosso mestre de bateria. Ele foi responsável pela gravação de todos os CDs do Mestre Museu. Então, ele vem justamente como mestre de bateria por Casa de Bambas, participando de todos os eventos, seja Alemanha, Estados Unidos ou Brasil. E tem mais um país, fechando com a gente aí, não posso falar ainda, mais um país e mais 2 estados no Brasil, além do Espírito Santo e Fortaleza, né, mestre? Que legal, cara. Sucesso, Formigão. Tô torcendo pra caramba por você. Sabe que tô aqui 24 horas no WhatsApp para aquelas conversas, né? Tô aí para isso. Obrigado, mestre, primeiramente pela amizade e pelo tempo disponível nessa live que partamos bem do tempo aí. Um forte abraço e mantemos o nosso contato, mestre. Um abraço, galera. Obrigado, hein? Grande abraço. Bora, pessoal. A live terminou agora. Então, camisa Casa de Bambas, com as bandeiras dos países representantes dentro do evento. São mais de 20 países participantes. E logo mais na loja Casa de Bambas disponíveis a todos. Né? Obrigado a todos que participaram e um forte abraço, pessoal. A live vai ficar salva aí para vocês e também disponível no YouTube.